Graça e paz, galera, sou o Neto e a partir de hoje nós teremos um encontro toda semana aqui no meu canal e também lá no meu Instagram para falarmos um pouco mais a respeito do nazireado. É um assunto que o Senhor colocou no meu coração, uma paixão por estudar sobre isso. Eu tenho feito alguns estudos na palavra, livros, artigos, tenho me aprofundado nisso. Eu quero trazer isso para você, eu quero trazer isso para a sua vida, eu quero te fazer entender também um pouco mais sobre o nazireado, porque eu creio que o Senhor está levantando nesses últimos dias, na nossa nação, no Brasil, uma geração de nazireus, uma geração de jovens que estão comprometidos a manter as suas mãos limpas e o seu coração puro. Essa frase, que é oriunda de um versículo, ela tem batido muito no meu coração. Uma geração que está comprometida a manter as suas mãos limpas e o seu coração puro. Eu quero ler aqui Juízes 13, vamos começar lendo aqui em Juízes 13, onde fala sobre o nascimento de Sansão, que é um nazireu muito conhecido na Bíblia, né? Muito se fala sobre Sansão. Eu quero ler aqui o capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, nós podemos ver aqui, até o versículo 5 do livro de Juízes, do capítulo 13, a situação que estava o povo de Israel, né? Aqui fala: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus. Então nós vemos aqui uma situação onde o povo de Deus, o povo de Israel, estava cativo nas mãos dos filisteus. Mas o Senhor, ele visita essa mulher aqui e diz a ela: olha, você vai ter um filho, ele será um nazireu, consagrado desde o ventre. E está aqui relatado, né, o nascimento de Sansão. E estudando a história de Sansão, eu posso observar algo. Nós costumamos a falar somente sobre a força que Sansão tinha. Nós costumamos falar somente o que era capaz de fazer Sansão com os seus braços. Todos nós conhecemos de onde vinha a força de Sansão, qual era o segredo da força de Sansão. Mas nós também vamos observar juntos aqui aonde Sansão, como um nazireu, né, que tinha ali alguns pontos a cumprir sobre essa consagração, mas ele errou. Eu não quero aqui falar sobre o erro de Sansão para expor a vida de Sansão aqui e nem apontar os seus e os meus erros, para que nós possamos ter um entendimento de como deve agir um nazireu. A mãe dele não podia beber vinho, nem bebida forte, não comer comida impura e também não passar navalha na cabeça do menino. Era assim que a mãe de Sansão e o pai de Sansão foram instruídos a respeito da vida dele, o que ele não poderia fazer, para que mantivesse esse voto, essa consagração sobre a vida de Sansão. E estudando essa palavra, eu tirei 3 pontos que nós vamos observar aqui. Enquanto eu estava aqui debruçado nessa palavra, buscando entendimento, eu peguei esses 3 pontos e o Senhor trouxe uma revelação para os nossos dias de hoje, que o vinho fala sobre o pecado, a comida impura. Ao longo aqui do texto, mais pra frente, nós vamos ver, né, que Sansão, ele quebrou também a respeito da comida impura, que fala sobre uma vida espiritual. E também a navalha, que fala sobre a identidade, o cabelo, né? O cabelo ali, não passar navalha sobre o cabelo, que para mim o Senhor ministrou sobre não perder a nossa identidade. Então nós vamos estar falando aqui, né, nesse primeiro encontro nosso no dia de hoje, a respeito destes 3 pontos, né? E nós podemos ver aqui, ó, que no versículo 5 fala que Sansão seria um nazireu, consagrado desde o ventre. Eu creio que quem está assistindo esse vídeo aqui, quem vai assistir esse vídeo aqui, são jovens consagrados desde o ventre, assim como eu, desde que nasci, tenho promessas do Senhor para a minha vida. Mas assim como Sansão, um dia eu também deixei de cumprir aquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Eu quero trazer aqui uma reflexão que o Senhor ministrou sobre a minha vida e trazer para a sua vida também. Vamos agora aqui, eu quero ler Juízes no capítulo 14, versículo 8 e 9, que vai falar sobre, onde eu quero abordar aqui o primeiro ponto, que é sobre a vida espiritual. Juízes 14, 8 e 9. Depois de alguns dias,
voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O Senhor ministrou ao meu coração. Um pouco antes, nós vamos ver que Sansão, ele queria se casar com uma mulher, e isso ia contra a vontade dos pais dele. Eu acho muito engraçado que durante esse texto aqui, nós costumamos ler, né, na igreja, né, a parte onde fala que Sansão, ele rasgou o leão, né, com as mãos, ele rasgou a boca do leão. Mas eu quero dar uma ênfase a esses dois versículos, o 8 e 9, que fala que depois de alguns dias, Sansão voltou para casar com aquela filisteia e ele viu que no corpo do leão tinha ali um enxame de abelhas e tinha mel. E ele provou daquele mel. Sansão, ele quebrou um dos pontos desse voto de um nazireu. Ele tocou no corpo do leão morto. Ele comeu uma comida impura. E eu quero chamar a atenção aqui. Sansão, ele estava se casando com aquela mulher contra a vontade dos pais. Eu vejo muitos jovens hoje, muitos jovens, que têm ido contra a vontade dos pais, dos pastores, dos líderes espirituais, têm agido contra a vontade das suas autoridades espirituais e têm feito aquilo que não agrada ao Senhor. A Bíblia fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E eu vejo muitos jovens que vão contra aquilo que os pais direcionam, que os pastores, que os líderes direcionam. Estão fazendo como Sansão. Estão voltando por um caminho. Estão mentindo. Estão indo contra a vontade. Estão escondendo. Estão matando a sua vida espiritual. Estão tocando no corpo morto. Estão comendo de uma comida impura. Então Sansão, aqui nós lemos em Juízes 13 no começo do vídeo, que era um nazireu consagrado desde o ventre, levantado para libertar o seu povo da mão dos filisteus. Nós vemos nesse contexto que para se casar com uma filisteia, contra a vontade dos pais, ele acabou tocando no corpo daquele leão. E eu quero trazer para hoje, né, o corpo do leão morto, né, a comida impura. O que é que nós temos trazido para dentro de nós? O que é que nós temos comido? O que é que nós temos assistido? O que é que nós temos ouvido? O que é que nós temos pesquisado? Com que nós estamos nutrindo a nossa vida espiritual? É de oração? É de jejum? É de adoração? É de leitura bíblica? Se não for, eu posso dizer que nós estamos aqui, como Sansão, tocando no corpo desse leão morto, quebrando uma parte do voto. E assim nós não estamos nutrindo a nossa vida espiritual da forma que é preciso. Nós vamos estar abordando isso aqui mais ao longo desse vídeo. E eu quero falar um pouco também aqui sobre o pecado. O vinho aqui vai falar sobre o pecado, né? Nós vamos fazer algumas analogias, né? Algumas simbologias. O vinho simboliza o pecado aqui. O corpo do leão morto simboliza a vida espiritual morta. E vamos para Juízes 16, a partir aqui do verso 1, que fala sobre Sansão em Gaza. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Nós podemos ver aqui que Sansão teve relações com uma prostituta. Nós podemos trazer aqui o pecado. O pecado de Sansão foi manter uma relação com essa prostituta. Isso ia contra, né? Isso ia contra aquilo que o Senhor tinha para a vida de Sansão. Não é assim que um nazireu deve se comportar. Falando um pouco aqui sobre o pecado, sobre o vinho, né? Sobre nazireus, sobre jovens que têm se entregado ao pecado, têm se prostituído. Jovens que vão à igreja, jovens que vão aos cultos, que não faltam aos cultos, mas ainda assim, jovens que têm se prostituído com o pecado, jovens que têm ainda negociado com o pecado, jovens que sabem o que deve ser feito, só que falam assim, não, eu não consigo, eu não aguento. Jovens que vão lá, cometem, mas depois se arrependem, mas depois fazem de novo. Isso é prostituir. Então tem muitos jovens hoje em dia que têm se comportado dessa forma, têm prostituído aquilo que o Senhor tem confiado a você. Você tem entregue na mão do diabo a sua vida e tem ido contra aquilo que o Senhor te chamou, que é ser um nazireu consagrado. Vamos falar aqui também sobre a identidade. Juízes 16, a partir do verso 16 aqui, até o 21, que vai falar sobre quando Sansão entregou o segredo da sua força
a Dalila. Verso 16, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou seu segredo dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus dizendo, venham, mas esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força, então ela gritou, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele se despertou do sono e disse consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia retirado dele. Então os filisteus os agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza, amarraram-no com correntes de bronze e o puseram no moinho na prisão. Nós vemos aqui que Sansão, ele contou a Dalila qual era o segredo da sua força. Mas eu não quero dizer aqui literalmente sobre você raspar o seu cabelo, sobre você contar para alguém qual é o segredo, o que é que o Senhor tem falado com você. Eu quero dizer algo aqui, ó. Sansão, ele estava negociando aqui com o pecado. Nós podemos ver que Sansão, ele mentiu para Dalila algumas vezes antes de revelar qual era o segredo da sua força. Ele mentiu, ele estava aqui flertando com o pecado, flertando com Dalila. Aqui eu quero dizer algo para vocês aqui, olha, eu quero fazer um link. Aqui no versículo 17, ele contou o segredo para Dalila e ele diz assim, olha, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. É aquilo que o anjo falou para a mãe dele, você vai dar, lá em Juízes 13, você vai dar luz a um filho, nazireu, consagrado desde o ventre da mãe, e ele vai livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E agora nós vemos aqui Sansão entregando o segredo dele para Dalila, contando para ela da onde vinha toda aquela força que ele tinha. Mas eu quero trazer para os dias de hoje aqui, o cabelo de Sansão, como a identidade. Eu quero fazer aqui uma tipologia, a identidade. Muitos jovens têm deixado o diabo roubar a sua identidade. E eu quero falar algo para você, se o diabo roubar a sua identidade, já era. Irá acontecer como Sansão. Aqui fala, olha, Sansão pensou consigo mesmo, vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas fala aqui, olha, na parte B do versículo 20, mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia retirado dele. Olha só que triste isso aqui. O Senhor retirou a força de Sansão. Sansão entregou para Dalila a identidade dele, de onde vinha a sua força. Eu quero dizer algo. Existem muitos jovens que estão assistindo esse vídeo, que você foi levantado como Sansão, para livrar o povo de Israel. Para livrar o seu povo, né? Sansão era para livrar o povo de Israel. Você foi levantado desde o ventre da sua mãe, consagrado, para livrar outros jovens hoje do pecado, da mentira, da prostituição, dessa ideologia de gênero que tem assombrado a juventude de hoje. Essa ideia de que você pode fazer aquilo que você quer, que você pode ficar com uma pessoa do mesmo sexo que o seu, que você pode estabelecer um casamento, uma família com pessoas do mesmo sexo. Isso é uma mentira que o diabo tem feito. E isso vem através do quê? Através do roubo da identidade. O diabo tem roubado a identidade dos jovens de hoje em dia, dizendo que a menina pode ser menino, o menino pode ser menina. E você foi levantado para trazer a verdade para a vida desses jovens. Mas o que é que você tem feito? O quanto você tem buscado? O quanto você tem se consagrado? O quanto você tem sido usado por Deus para livrar outros jovens, outras pessoas, não só jovens, dessa mentira? Você é um nazireu, você tem um propósito, assim como Sansão tinha. Mas para que você possa cumprir esse propósito,
nós precisamos estar com esses 3 pontos alinhados com aquilo que a palavra vai nos ensinar, né? Que a palavra nos ensina. Nos ensinar eu falo porque nós vamos estar conversando mais para frente sobre como manter, né, as nossas mãos limpas, o nosso coração puro. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua identidade diante das pessoas? Será que lá na sua escola você é a mesma pessoa que você é dentro da igreja? Será que no trabalho você é a mesma pessoa que você é dentro da sua igreja? Será que na sua casa, no meio dos seus familiares, com os seus pais, você é a mesma pessoa que você é no seu grupo de juventude? No seu grupo da igreja? Mantenha sua vida espiritual em dia. Jejum, oração, adoração, leitura da palavra. Mantenha suas mãos limpas e o seu coração puro com aquilo que você tem assistido, ouvido, falado, né? Escutado também nas rodas. E não deixe o diabo roubar a sua identidade. Você é filho de Deus, você é um filho de Deus, você é um nazireu consagrado desde o ventre. E no próximo vídeo nós vamos falar aqui sobre um nazireu que foi tentado em todas as coisas, mas em tudo ele foi perfeito. Nós vamos falar aqui sobre alguém que, assim como nós, foi tentado em tudo, mas em tudo ele venceu. E isso é uma palavra de esperança para nós. Que por mais que nós sejamos tentados todos os dias pelo pecado, pelo diabo, nós podemos sair vencedores. Que o Senhor abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, curta, siga aqui o canal, aqui embaixo. Compartilhe com mais pessoas. Na próxima semana nós nos encontramos aqui de novo, viu? Que o Senhor abençoe você.